Olá, tudo bem? Mais uma aula de ciências começando, sejam bem-vindos. E na aula de hoje, eu já tinha dado a dica na última aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde aí do sistema genital masculino, conhecer algumas doenças que afetam, os órgãos genitais, do homem. E para a gente começar essa aula, a nossa revisão hoje vai ser através da prática, ou seja, de quiz, de atividades. Vamos lá? Então, primeira atividade de hoje diz o seguinte: identifique a estrutura de acordo com a descrição. Na letra A, canal do homem comum ao sistema urinário e genital, ou seja, canal por onde ele urina e também ejacula. Só dizer o nome, anotar aí. Na letra B, local de armazenamento dos espermatozoides maduros, os espermatozoides que já estão prontos, onde eles ficam armazenados. E na letra C, glândula produtora de líquido que neutraliza a acidez vaginal, ou seja, que faz com que essa acidez seja anulada para garantir a sobrevivência dos espermatozoides. Que glândula é essa? Muito bem, correção. Então, o canal do homem, que é comum, ao sistema urinário e genital, por onde ele urina e também ejacula, esse canal é a uretra. O local onde os espermatozoides prontos, maduros, ficam armazenados, nós já vimos nas duas aulas anteriores a essa, que são os epidídimos. E a glândula que produz esse líquido, que vai neutralizar essa acidez da vagina, impedindo que os espermatozoides morram, essa glândula é a próstata, beleza? Então, só para a gente relembrar onde estão essas estruturas, olha só. Então, testículos, Aqui os epidídimos, os ductos deferentes, aqui nós temos a bexiga, que é um órgão lá do sistema urinário, as glândulas seminais, a próstata e esse canal é a uretra. E aí, então, relembrando também que nós já vimos o trajeto, que os espermatozoides fazem, então, pelo sistema genital masculino. Então, eles são produzidos nos testículos, ficam armazenados nos epidídimos. Quando há um estímulo sexual, eles são lançados, então, percorrendo aqui os ductos deferentes, passam pelas glândulas seminais, então, onde há a liberação desse líquido viscoso, passam pela próstata, onde há a liberação do líquido prostático e, finalmente, essa mistura pronta, que a gente chama de sêmen ou de esperma, vai ser, então, liberada, ejaculada, por meio da uretra, Vamos conhecer, então, alguns problemas, entre vários que existem, alguns problemas que afetam
as estruturas do sistema genital masculino. Então, olha só, uma doença que é bem comum, tá, entre meninos, né, e homens é a uretrite. Como o próprio nome já sugere, ela é a inflamação, a infecção da uretra, né, desse canal por onde sai a urina, tá? Então, por que que isso acontece? Geralmente, infecções causadas por micro-organismos, podem ser bactérias, protozoários, tá? E esses micro-organismos que se instalam, então, na uretra, eles vão inflamar e infeccionar essa região. O que o menino, o homem vão acabar sentindo, então, se tiver com uretrite? Ardência na hora que for urinar, tá? Vontade de ir no banheiro mais vezes do que o normal. Muitas vezes pode acontecer de ter sangue, um pouquinho de sangue na urina, tá? Ou ainda alguma outra secreção, a urina estar com uma cor e um odor diferente. Então, essas alterações podem ser, né? Não é possível afirmar com certeza sem exames, mas podem ser infecções ou inflamações na uretra, tá? Tem cura, tem tratamento, né? Dá para levar uma vida normal, saudável, mas precisa sim tratar, né, esse problema. Um outro problema que também afeta homens, meninos, né? Pode afetar, é a chamada orquite. Essa é uma doença na qual os testículos inflamam, tá? Então pode ser um ou os dois testículos. E por que isso acontece? Geralmente é um vírus que afeta aí os testículos, inflamando eles. O vírus da cachumba é um que faz isso, tá? Então o menino, por exemplo, né, se tiver com cachumba, a gente já conversou lá em algumas aulas lá atrás sobre a cachumba. É uma doença, né, um vírus que afeta as glândulas salivares, tá? E é uma doença super simples se seguir as orientações médicas, né? Ficar em repouso, descansando. Não pode ficar pulando, andando para lá e para cá. Por quê? Porque essa carga viral, esses vírus que estão nas glândulas salivares, eles podem descer e afetar outras glândulas. No caso de vocês, meninos, pode afetar os testículos, tá? E isso vai fazer essa inflamação aí. Então, o que vai acontecer? O menino vai sentir dor, incômodo, né? Porque o testículo está inchado, vai ficar meio vermelho, vai ficar meio quente, enfebrada a região, tá? Então, tem que ser tratada essa inflamação, precisa descobrir, né, o que está causando ela e tratar, porque isso pode levar à infertilidade, ou seja, pode afetar a produção de espermatozoides ali dentro, tá? Então, é bem importante, né, diagnosticar e tratar. Outra doença que também pode acabar acontecendo é a chamada prostatite. O nome já sugere, né? Inflamação da próstata, tá? Por que isso acontece? Pode ser uma infecção, por exemplo, né, bacteriana, bactérias na região ali da próstata, que podem acabar se multiplicando e inflamando ela. E o que o menino vai sentir? Olha só essa imagem aqui para entender. Então aqui, né, uma situação normal, olha a próstata normal, esse canalzinho aqui é a uretra, tá? Então a bexiga, né, e aqui é a uretra, ó. Então a urina vai passar tranquilamente. Nesta situação, percebam, parece um coração, mas isso aqui é a próstata, tá? Percebam que a próstata está bem inchada, inflamada. Então o que ela está fazendo? Ela está pressionando, comprimindo a uretra. Então, nesse caso, o menino vai também sentir dor, incômodo para urinar, tá? Muitas vezes, né, ele pode apresentar como é uma infecção, febre também. Então, qualquer alteração na urina, né, na cor, no cheiro, ardência, qualquer coisa estranha, né, claro que precisa um médico, né, investigar para descobrir qual é o problema. E um problema, né, que assim é bem, muitas pessoas ouvem falar a respeito, né, do sistema genital masculino, é o famoso câncer de próstata, tá? Então esse é o segundo tipo de câncer que mais afeta homens. Ele só perde para o câncer de pele. Então tem muitos casos, tá? Se vocês acessarem o site do Ministério da Saúde, lá tem dados, né, em números, estatísticas dos últimos anos, do tanto de casos, né, que foram diagnosticados, o tanto de mortes. Então, é uma doença que precisa de uma atenção, tá? Porque a próstata, ao longo da vida do homem, conforme o homem vai envelhecendo, ela vai aumentando de tamanho. Só que é super importante que esse aumento de tamanho, né, esteja acontecendo de forma saudável. Então, é por isso que você já deve ter ouvido falar
que depois dos 45 anos de idade, o homem tem que fazer exames periódicos, tem que estar visitando o médico, né, para evitar esse tipo de problema, tá? Então é um exame de sangue, né, que vai verificar se está tudo ok. Se for necessário, né, se houver alguma alteração ali, aí sim o médico vai solicitar outros exames. Tem muitos homens que não vão ao médico por preconceito, por medo. Isso não pode acontecer, porque essa doença ela pode não ter sinal nenhum, pode não sentir nada, tá? Mas ela pode rapidamente se espalhar por outros órgãos do homem, né? E isso pode ser fatal. Então, é super importante esses exames de rotina. O homem precisa fazer o acompanhamento, né? Para que não haja o crescimento de tumores, tá? A formação, né, do câncer aí na próstata. Então, não é meninos, né, jovens que costumam ter câncer de próstata. É mais comum depois dos 45, 50 anos de idade. Para isso, exames de rotina são fundamentais. Quanto antes diagnosticar essa doença, mais chances de cura ela tem, tá? E tem cura sim, desde que procure tratamento, né? Não pode deixar o preconceito ser mais forte, né, do que a vontade de viver e de lutar pela vida. Um quiz aqui, um desafio, vamos ver se você sabe, né? Existe um mês instituído como um mês de prevenção, de campanha aí contra, né, o câncer de próstata. Você sabe que mês é esse? Seria a opção A, outubro? A opção B, novembro? A opção C, dezembro? Ou a opção D, janeiro? Muito bem. O mês que foi, né, instituído aí como mês de campanha, de luta, de prevenção e combate ao câncer de próstata foi o mês de novembro, tá? Então, outubro, você deve lembrar que é um mês chamado Outubro Rosa, né? As meninas já devem ter reparado aí que é o mês de luta, de combate ao câncer de mama. Mas, para os homens, a gente tem então essa data, esse mês aqui que é novembro, tá? Novembro Azul é chamada essa campanha, esse símbolozinho aqui, né? Que é uma campanha de conscientização para mostrar, né, para os homens o quão importante é estar fazendo esses exames de rotina, né? Não ter preconceito, né, com relação aos exames. Afinal, o médico, né, é um profissional que está ali para ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, a salvar a vida das pessoas, né? Então, visitar o médico, a gente não tem que ter medo nem preconceito, né? É garantir a nossa saúde. Existem outros problemas também que podem afetar o sistema genital masculino, além desses, tá? Olha só, por exemplo, uma disfunção erétil. O que isso quer dizer, esse nome esquisito aí? Alguns homens podem ter dificuldades na ereção. Isso precisa ser investigado, né, a causa, tá? Então só um médico, né, vai poder afirmar o que está acontecendo e ajudar essa pessoa. Ejaculação precoce. É comum na adolescência, tá? Que os hormônios, né, ainda estão passando, o corpo ainda está passando por muitas mudanças. Mas depois de adulto, né, o homem com ejaculação precoce, né, ele ejacular muito rapidamente também é um problema desconfortável para alguns meninos e alguns homens, tá? Também precisa, né, de um médico para identificar a causa. Às vezes é só ansiedade mesmo, tá? E um outro problema, né, que também acontece com alguns meninos é chamado de fimose, no qual a pele que reveste, né, ali a glande do pênis, a pelezinha chamada prepúcio, ela não é puxada para trás. Então o menino sente bastante dor, né, quando há a ereção. Então esse é um problema que geralmente é diagnosticado na infância, né, e que vai ser resolvido cirurgicamente, tá? Uma cirurgia relativamente simples, né? Então, claro que além desses problemas existem outros, tá? Mas o profissional recomendado, sempre que houver alguma alteração, né, no sistema genital masculino, no funcionamento do sistema genital masculino, o profissional recomendado é o urologista, tá? Ele cuida tanto da parte urinária
quanto da parte genital masculina, tá? Então esse é o profissional que pode ajudar. Uma questãozinha aqui para você refletir e responder aí, olha só. Um homem está urinando mais frequentemente, tendo dores ao urinar, ardência, tá? Então tá ardendo para ele fazer xixi e também ele teve febre, que é sinal, né, geralmente de alguma infecção. Qual seria o diagnóstico para essa pessoa? Que problema será que ele tem? Que providências ele deve tomar? Você, né, com base no que você estudou até aqui, né, em ciências, que conselho você diria, né, você daria a essa pessoa? Anota aí e nós já voltamos aqui para fazermos a correção. E aí, qual é o seu conselho, qual é o seu diagnóstico? Vamos corrigir então. Alguns pontos importantes aqui nesta questão, eu coloquei ela propositalmente para a gente refletir sobre isso. Primeiro, né, você não pode diagnosticar essa pessoa, você não pode dar um diagnóstico para ela, você não é médico, eu também não posso, eu também não sou médica, né? Então nós não temos essa habilitação, tá? Essa competência. A gente pode até eu acho que é tal coisa, mas a gente não pode diagnosticar ninguém e nem se autodiagnosticar, tá? Tem muita gente que tem essa mania, né? Eu acho que eu estou com tal coisa. A gente não pode achar, né? Embora com os sintomas a gente possa suspeitar, quem vai nos diagnosticar é um médico, tá? Isso é bem importante. Não podemos nos automedicar, então piorou, né? Você tomar remédio por conta. Isso pode trazer sérias consequências ao nosso organismo. Somente um profissional da medicina, então é o médico que vai poder dar um diagnóstico. Por quê? Porque além dele reconhecer pela experiência dele os sintomas daquela pessoa, ele vai solicitar vários exames, exames de urina, exames de sangue. Então ele vai conseguir visualizar amostras daquela pessoa e ele vai conseguir identificar ali se é uma bactéria, se é um vírus, por exemplo. E aí sim, ele vai conseguir, além de diagnosticar, receitar, né, um tratamento para essa pessoa, tá? Então, em casos de sintomas, alterações no xixi, né, na cor, no odor, tá? Ardência urinar, qualquer coisa diferente, né, nas genitálias masculinas, meninos precisam procurar um urologista em qualquer fase da vida, tá? Esse é o profissional que vai, sem dúvidas, ajudar. E aí, mais um desafio aqui, tá? Vamos ver se você já ouviu falar, tem alguma noção aí, tá? Em casos de infecções, tá? Por exemplo, a uretrite, né? Que é uma infecção na uretra, os médicos vão receitar para essa pessoa
Que tipo, né? Que classe de medicamentos? O que você acha? Vamos ver se você sabe, já ouviu falar. Na opção A, antitérmicos. Na opção B, analgésicos. Na opção C, os antibióticos. Ou seria a opção D, ansiolíticos? E aí? Então, se você respondeu antibióticos, está correto, tá? Antitérmico é medicamento para baixar a temperatura, para febre. Analgésico é para dor. Então, pode até ser, né, que o médico também receite medicamentos desses. Mas para infecções são os antibióticos, tá? Ansiolítico já é outra classe, mais voltada para depressão, por exemplo, tá? Então, os antibióticos são medicamentos utilizados para interferir no crescimento das bactérias. Então, se o homem está com uma infecção na uretra, precisa de um medicamento que mata aquelas bactérias ou que não deixa elas se reproduzirem mais, tá? E esses medicamentos só são vendidos com a receita médica e é muito importante seguir as orientações médicas. Então, não pode terminar e tomar antes, né? Ah, o médico mandou tomar 7 dias, eu tomei 3 dias, já tô bom, não tomo mais. Não pode fazer isso, tá, pessoal? Por quê? Porque isso vai criando uma resistência no organismo. Quando precisa daquele medicamento, ele não faz mais efeito. Então, é bem importante seguir as orientações médicas, tá? Esse remédio aqui, né, ele pode trazer consequências ao organismo se não tomado da forma correta. Mais uma questão para a gente fechar. Que hábitos podem ajudar a evitar doenças e complicações no sistema genital masculino? O que os meninos, os homens têm que fazer ou não precisam, não podem fazer? Vamos lá, anotar aí? Muito bem, então são vários hábitos que vão ajudar a manter a saúde, né, do sistema genital masculino. Olha só, uma alimentação equilibrada, né, saudável,
A hidratação correta, né? Tomar bastante água, pelo menos 2 litros aí no dia. Não fumar, tá? Praticar atividade física, né? Não pode ficar sedentário, né? Acima do peso, tá? Isso tudo traz várias complicações ao organismo, inclusive para o sistema genital, né? O funcionamento do sistema reprodutor também. E sempre que necessário, né? Quando houver sintoma, alguma alteração, a ajuda, né, médica, procurar um profissional da medicina, tá? Então, vocês perceberam que todos os sistemas do corpo que a gente estudou e que a gente está falando, né? Todos eles, o cuidado é o mesmo. Uma alimentação equilibrada, praticar atividade física, tomar água, ficar longe de vícios, né? Que só trazem prejuízos ao organismo, certo? Chegamos ao fim de mais uma aula, tá? Então, espero que tenha sido uma aula produtiva, né? Espero você aqui na próxima aula. Agradeço a sua atenção. Não esquece de se cuidar, né? A pandemia não acabou, tá? Estamos com a pandemia em curso ainda. Então se cuida, cuida da sua família, fica bem e até a próxima aula.